Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócios. Aqui uma série especial, uma série sobre crédito. E hoje a gente vai falar sobre startup, vai falar sobre fintech, vai falar sobre modelos de negócio. Como que você pode entrar no modelo de negócio num setor totalmente diferente do financeiro e virar uma indústria financeira. E para isso eu trouxe aqui o Júlio da Plaza. Júlio, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Jorge. Conta pra gente assim rapidamente o que a Plaza e a Maia fazem e aí depois a gente entra na parte de crédito. Legal. A Plaza é uma plataforma integrada de inteligência artificial para imobiliárias, né? Então a gente opera através de duas marcas. A gente tem uma marca que se chama Maia, que é um agente de inteligência artificial para imobiliárias, trabalha toda a parte do atendimento da imobiliária, seja para qualificação de leads, para atender um inquilino proprietário, né, de um imóvel já alugado, como também toda a parte ali de análise de crédito que a gente acaba terceirizando para essa imobiliária também. E tem uma outra marca que é a Plaza, que é uma fiança locatícia, onde a gente é o fiador do inquilino e permite que ele alugue um imóvel sem fiador. E aí o modelo de negócio, como que você rentabiliza esse modelo de negócio? As imobiliárias que utilizam o produto da Maia, elas pagam a mensalidade baseado no uso, né? Então, à medida que elas vão evoluindo ali e recebendo mais demanda, tendo mais leads, mais atendimentos, essa assinatura ela vai aumentando. Tá, então só para entender, no caso da Maia, então eu teria quase que um agente de inteligência artificial treinado, especializado Exato. para o setor de imobiliárias. E a pessoa vai consumir os tokens e com base nesse consumo ele vai remunerando, né? Isso. Hoje a Maia ela atua exclusivamente no WhatsApp, né? É o principal canal. Hoje o WhatsApp está presente em 99% dos smartphones brasileiros. Todo mundo que procura imóvel na internet acaba caindo no WhatsApp de alguma maneira. Então a gente está lá no WhatsApp. Por estar lá no WhatsApp, eu tenho duas grandes contas que eu preciso pagar no final do mês. Uma é a conta do WhatsApp, né, para mandar mensageria do WhatsApp, e a outra é a conta de inteligência artificial, que são os processamentos dos tokens. A gente não passa isso para a imobiliária para ela decidir o que vai pagar ou não. Eu que pago essa conta. Mas aí eu abstraio isso, coloco dentro de um plano e aí, se ela tiver 100 atendimentos, 200, 300, 500 atendimentos, ela vai pagar um valor diferente baseado nesse Entendido. uso. Perfeito. E o Plaza? A Plaza, ela é a empresa mãe disso tudo, né? Que tem a Fiança Plaza e a Maia. A Fiança Plaza é um produto financeiro que a gente permite que o inquilino alugue um imóvel sem fiador. E isso através de imobiliárias sempre. Esse é o nosso principal canal, o canal B2B de imobiliárias. Então esse produto ele acaba, os dois na verdade, mas esse mais, acaba sendo um produto B2B2C. Por quê? Porque o inquilino ele paga um percentual a mais do aluguel para que ele não precise colocar um fiador dentro dessa jogada. Nós somos os fiadores deles ali nessa jogada, nesse aluguel. E aí você tem um produto onde você avalia o risco da pessoa pagar ou não pagar e de qualquer forma você transfere isso para pessoa que está alugando o imóvel, né? Exato. Então, o que a gente está fazendo no final do dia é garantindo a locação para o proprietário e para a imobiliária, né? Então, as garantias brasileiras hoje, né, elas são garantias que são muito frágeis. Então, o que você tem disponível no mercado muitas vezes é aquele depósito calção de 3 aluguéis, que se alguém deixa de pagar o aluguel, 3 aluguéis não é nada, a pessoa pode passar muito tempo ali no imóvel e o proprietário vai ficar sem aquela renda. Ou então você acaba tendo fiador, né? Que é aquela pessoa que tem um imóvel no seu nome, que caso o inquilino deixe de pagar, você tem que processar o fiador e tentar liquidar o imóvel dele para pagar o aluguel. Que também é muito improvável, provavelmente, se você é o proprietário e tem um fiador e tiver algum problema, você vai passar ali meses tentando liquidar aquele imóvel para pagar o aluguel, sem garantia nenhuma que você vai conseguir, né? Então a gente tem esse mecanismo da fiança paga, né, chamado de fiança onerosa ou de seguro-fiança, onde o inquilino ele paga um valor a mais do aluguel, isso varia de 5 a 8% do aluguel geralmente, dependendo do plano que a gente dá para o proprietário, e aí ele não precisa do fiador, ele não precisa de um de um depósito calção, a gente consegue garantir a locação dele para o proprietário.
né? Então isso faz com que a gente gere a confiança para o proprietário alugar um imóvel sem nenhuma dor de cabeça com o aluguel garantido, e também a imobiliária que está distribuindo aquilo ali consegue passar isso para o proprietário, que é o cliente final dela. E esse seguro, de quem que é o risco do seguro? Tem uma seguradora por detrás ou o risco é de vocês? É uma fiança onerosa, então isso significa que nós somos os fiadores daquela locação, né? Então a gente avalia o risco do inquilino não pagar o imóvel, ou a locação, e caso ele não pague, a gente faz esse desembolso para o proprietário, para a imobiliária, tá? Então a gente tem que avaliar o risco. A gente faz isso tanto para locações comerciais como residenciais, então o inquilino pode ser PJ ou PF. E aí toda a parte de cobrança está com vocês também? Exato, a parte de cobrança também. Essa é uma das partes mais importantes do negócio, né? Porque quando você imagina que você vai garantir o aluguel de alguém, a primeira coisa que você imagina é, pô, eu tenho que ter um sistema de crédito maravilhoso, bom, né? Com muita coisa. Precisa, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma outra parte, e eu diria que é uma parte extremamente importante, que é como que você vai recuperar aqueles aluguéis que você precisou desembolsar, né? Porque você fica com o direito subrogado de pegar aquele aluguel de volta para você. Então, essas negociações de recuperação, elas são muito importantes. E como é que vocês, primeiro, avaliam o risco, se vão dar fiança ou não? E depois, no caso de não pagar, como é que está a operação de vocês? Então, tanto na parte de concessão de crédito, quanto na eventual recuperação. Certo. Hoje a gente tem um motor de crédito que foi desenvolvido dentro de casa, que leva em consideração muitas e muitas variáveis, né? Entre elas aí todas as questões de motores tradicionais, como os birôs de crédito. Super importante você ter redundância nessas análises para poder entender os restritivos, né? A gente sabe que tem vários birôs de crédito no mercado. A gente também faz uma análise muito bem cuidadosa de vários touch points dessa pessoa de dados digitais, e então tem tanto banco de dados de Receita Federal, tem banco de dados dos tribunais de justiça. Então são todos data points super importantes para você entender se aquela pessoa tem uma probabilidade de pagar o aluguel ou não, né? E aí eu diria que, por último, a cereja do bolo aí é você tentar entender o histórico de locação dessa pessoa. Então é importante você ter acesso a informações privadas de dentro do mercado, né? Se aquela pessoa é uma boa pagadora de aluguel ou não, né? Isso são questões super importantes que a gente acaba levando em consideração na hora de desenhar o nosso motor. Óbvio que tem uma parte do motor que aprova automaticamente e tem uma outra parte do motor que desce para a mesa. E aí isso costuma mudar um pouco dependendo da locação. Se é uma locação comercial é de um jeito, se é uma locação residencial é de outro jeito. Isso que eu falei agora para você foi muito focado na locação residencial. E aí, olhando sob a perspectiva de crédito, qual é o diferencial do negócio? Em outras palavras, você consegue oferecer essa fiança porque está atrelada à jornada do teu cliente, ou você consegue oferecer a fiança porque você tem alguma informação diferente a mais e assimétrica com relação ao resto do mercado? O que você acredita aqui que é o grande diferencial, pensando aqui no modelo de negócio, pensando nos econômicos de crédito? Perfeito. Então, para entender um pouco essa dinâmica, é importante entender a história da empresa. A gente começou como uma empresa que focava muito em analisar o crédito e dar fiança locatícia para imóveis comerciais. Tá. O grande diferencial que a gente tem aí é porque o mercado, de maneira geral, de fianças, né, para imóveis comerciais, ele é um mercado muito ultrapassado. Então, geralmente as seguradoras, elas demoram muito tempo para analisar o crédito, elas costumam pedir balanços, né, demonstrações financeiras para analisar esse crédito. Então isso gera uma burocracia dentro do processo que, para a gente, existir ali a oportunidade de fazer algo rápido. O grande diferencial que a gente encontrou nessa primeira fase da companhia foi em analisar esse crédito com abordagem diferente. Então a primeira abordagem que a gente tomou é de não usar a demonstração financeira, para não ter esse processo burocrático, para fazer algo mais rápido. E aí o grande insight que a gente teve, que ninguém costuma fazer, é olhar dados digitais.
Então, eu consigo entender se o Jorge é um bom empreendedor muito mais olhando se a rede social do Jorge fala com que ele tenha know-how para operar aquele negócio, do que olhando uma demonstração financeira de uma pequena empresa que o contador fez, né? Esse foi um dos grandes insights que a gente teve. Isso se provou bem, né? Os resultados foram muito bons. Uma segunda insight que a gente teve da alocação comercial que foi muito interessante é conseguir entender a previsão de pagamento do aluguel, se ela estava atrelada ao tipo de profissão. Porque existem profissões que são mais concorridas, e, né, tem mais competição, e existem profissões, empreendimentos que são menos concorridos. Então, por exemplo, se você é um médico, é menos concorrido do que se você abrir uma loja de roupa, né? A barreira de entrada de abrir uma loja de roupa é muito pequena. Então, como que a gente olhava isso? A gente olhava isso baseado no registro de classe. Esse empreendedor, ele está abrindo um negócio, ele está expandindo um negócio que tem registro de classe, que tem barreira à entrada, é um psicólogo, é um fisioterapeuta, é um médico, é um advogado, é um contador, tudo isso contava pontos dentro do nosso sistema, né? Então, a partir desse insight, a gente conseguiu ter bons resultados, né, do ponto de vista da alocação comercial. Essa foi a primeira coisa com relação à análise de crédito. Quando a gente começou, aí, óbvio, você faz ali centenas de contratos e você começa a ter cobrança, porque as pessoas deixam de pagar o aluguel, né? E aí onde entra o segundo diferencial, que é a gente começou a ter uma abordagem de cobrança também diferente do mercado. A gente começou a ter uma abordagem de cobrança de renegociação muito amigável e transparente junto com os inquilinos. Enquanto que a gente via que muitas empresas, na hora de abordar a negociação, elas acabavam tendo uma cadência ali de cobrança que acabava sendo mais agressiva e pouco amigável, isso gerava um percentual de recuperação baixo. E a gente percebeu que a nossa cobrança amigável de renegociação, bem amigável mesmo, quando eu digo amigável, não é só no tom, não é só na maneira como você conversa, mas é também como você negocia. Parcelas semanais, parcelas mensais de 10 meses, 12 meses, né? Então, toda essa flexibilidade para realizar a cobrança nos permitiu ter um percentual de recuperação de crédito acima do mercado. Então, a gente pegou esse insight que a gente teve para a alocação comercial e trouxe para a alocação residencial também. Na alocação residencial, não tem muito ali, não tem segredo na hora de você fazer a análise de crédito de uma pessoa. Você tem que olhar os birôs de crédito, né? Não tem muitas informações que trazem o diferencial. Mas a gente percebeu que duas coisas eram importantes. O primeiro é fraude. A locação residencial tem muita fraude. Então a gente tinha que identificar a fraude. E a gente ter uma inteligência artificial que está conversando com aquela pessoa antes dela alugar, ajuda a gente a identificar fraude. A gente vê no meio tipo de fraude? Fraudes de pessoas que usam número de telefones diferentes. Fraude de pessoas que emprestam CPF. Né? Você consegue entender como você está pegando a jornada inteira e não só no final. Porque uma empresa tradicional, ela vai... o corretor de imóveis, ele chega lá no sistema e diz, tá aqui o CPF do Jorge, eu quero fazer uma alocação para ele. Mas será que o Jorge tá pegando um CPF emprestado de alguém? Tá. É original? E aí você consegue cruzar essas informações com a conversa que essa pessoa teve com a IA. E aí o CPF emprestado, ele é para tudo, né? Para o crédito, não. Porque se eu vou fazer uma alocação com o CPF emprestado, vai dar problema. Sim, aí por política quando a gente percebe que é um CPF emprestado, a gente reprova aquela análise de crédito. O negócio não é, todo mundo gostaria de reprovar o CPF emprestado. A diferença é que as pessoas não conseguem identificar que ele é emprestado. A gente acaba tendo um percentual maior de identificação desses cenários. Entendi. Aí quando você falou do modelo, né, que você comentou, olha, a gente vai dar uma olhada na pegada digital da pessoa, entendi que você olha um pouco do histórico, se ele já teve outras fianças antes, ou histórico aí de comportamento como inquilino. Você acredita que o modelo que vocês têm tem um poder preditivo equivalente de um grande banco, de um Itaú, Bradesco? Você acha que é maior, é menor? Pensando aqui no modelo de pessoas jurídicas, credit score. Eu acho que hoje a gente...
os dados públicos que a gente tem para analisar esse tipo de questão, ela é de sinistralidade da SUSEP, né? Tá. Então, é o dado mais comparável que existe. Você não compara KS de modelo de score, você olha sinistro. Isso, eu olho Modelo a atuarial, margem né? bruta. O que eu quero entender é, tipo, será que eu consigo ter um negócio cuja minha margem bruta é melhor do que os incumbentes? Né? Tá. Essa é a maneira como a gente olha. E as primeiras safras estão performando muito bem, comparando aí com grandes players de mercado. A minha margem bruta, temos aí uma margem bruta acima de 55%, com alguns cohorts performando até melhor do que isso, né? Uma taxa de recuperação alta comparado também com os incumbentes. Então, quando a gente olha esse tipo de perfil, a gente vê que as nossas margens estão muito boas. Quando eu vejo o founder falando de cohort, eu já sei que foi investido pelo Urca, né? Ah, é? O Robson adora um cohort, é verdade, é verdade. Muito bom. E assim, só voltando agora para a parte também de inteligência artificial, você falou que você usa também inteligência artificial para avaliar o risco de crédito? A gente tem data points para avaliar o risco de crédito que a gente usa a inteligência artificial no processo. Quando você vai... tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado para utilizar a inteligência artificial no análise de crédito, né? Porque os sistemas de IA, eles são probabilísticos. Eles não são determinísticos. Uma coisa é, você pega um score do Serasa, ele é determinístico. Ele diz lá, é 700, né? Muitas vezes, quando você está usando um sistema de IA para determinar alguma coisa, ele pode inventar. Ele é probabilístico, né? Então, o que é importante você utilizar ele é você montar um motor onde tem data points desse motor que você atribui pesos diferentes e esses data points você acaba tendo IA para analisar alguma coisa. Por exemplo, você pode utilizar IA para entender se a pessoa tem um processo criminal. Né? Então, você pode utilizar IA para entender a gravidade daquele processo, porque ela vai ler e vai chegar a uma conclusão, e você usa aquilo como um data point. Só que você tem que tomar muito cuidado para aquilo ter confiança no resultado, né? Para ele ser mais próximo possível de ser determinístico, apesar de não ser, né? Apesar sempre vai ser um negócio probabilístico que pode errar. Mas se você está pesquisando documento ou arrumando planilha, essas coisas, você sempre pode cruzar com o original, né? Então, se ele ver se ele tem algum processo, provavelmente vai te dar o número do processo, né? Sim, mas é porque tem... Tudo que se fala de linguagem é ambíguo, né? Você pode ter um processo que ele está extinto. Você pode usar um IA para identificar que o processo está extinto. Você pode utilizar IA para ler alguma coisa e chegar à conclusão sobre aquilo. Por exemplo, eu posso utilizar a minha IA para olhar a minha conversa e me dar um indicador de fraude, por exemplo, baseado no que foi conversado. Né? Então, a IA, principalmente a IA de leitura, né, que são os LLMs, principalmente, eles têm ali o poder de extrair informação com base nos dados que você dá para ele. Então, você pode utilizar isso para tirar uma conclusão de algo que você precisava de um humano para fazer. Então, você consegue economizar no processo e fazer ele menos burocrático. Mas não necessariamente a resposta da IA vai ser melhor do que a resposta do humano. Pode ser que a resposta da IA seja pior do que a do humano. Entendeu? Tá, então eu tô entendendo assim que os modelos de score que vocês têm são baseados ou machine learning ou deep learning, dependendo da quantidade de dados que tem disponível. Certo. E a IA generativa ela é usada para montar base ou trazer informações específicas para alimentar, servir de input para o modelo, né? Exatamente. Então o modelo ele pega várias fontes de dados diferentes, a gente atribui os pesos relevantes de acordo com o nosso entendimento para esses dados que estão vindo. E aí tem várias fontes de dados que a gente utiliza IA para consegui-las. Perfeito. E assim, a startup ela começou só com a parte de locação de imóveis, né? E depois um agente de inteligência artificial ele apareceu na sequência. Exato.
Como é que foi essa... Por que apareceu? Como que surgiu esse produto? É, eu acho que ali, quando a gente conversou a primeira vez, eu acho por volta de 2022, eu estava num período de montar a empresa e por ter essa experiência no mercado imobiliário, eu estava ali com duas coisas em mente. O primeiro é como eu destravo mais valor para o mercado imobiliário através do canal de imobiliárias. Né? Esse é um canal que eu sempre tive muito próximo, baseado na minha história profissional e que eu acredito muito como um canal que ainda é muito pouco utilizado pelas empresas de maneira geral para extrair valor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que existia de oportunidade dentro desse canal que poderia ser utilizado para que a experiência imobiliária ela fosse aumentada, né? Fosse elevada. Então, num primeiro momento, a gente viu que essa oportunidade junto desse canal de imobiliária estava muito na parte de locação comercial. Como que eu permito que essas imobiliárias façam mais locações comerciais mais rápidas, né? E aí o ponto da final de assinar o contrato era justamente a questão da garantia. Então essas imobiliárias elas têm muito problemas de viabilizar contrato porque as garantias de contrato de locação comercial ainda são as garantias tradicionais de fiador e de caução, que são garantias muito ruins, né? Então a gente atacou esse problema em 2023, esse foi o foco da empresa. Só que em 2023 a gente passou por um momento, né, Jorge, o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022. Uhum. E por a gente ser uma empresa de tecnologia, né, com pessoas que entendem muito bem disso, a gente começou a entender o seguinte: como que a gente usa essa tecnologia para alavancar o nosso objetivo de fazer as imobiliárias alugarem mais imóveis comerciais. Esse foi o insight inicial. E aí a gente começou, ainda em 2023, um período de experimentação muito forte para utilizar a inteligência artificial para servir o propósito dessas imobiliárias fazerem mais locações comerciais. Foi aí que veio a Maia. Né? Em um primeiro momento, ela estava muito focada em ajudar a imobiliária no atendimento das locações comerciais. Só que o que aconteceu? A criatura ficou muito maior que o criador, né? Então, enquanto a gente fez um negócio para só servir locações comerciais, as imobiliárias que a gente trabalhava de maneira geral começaram a pedir que a gente aumentasse o escopo disso. Porque elas queriam ter um agente, né? Não com essas palavras, mas elas queriam que a tecnologia servisse o propósito dela de realizar o atendimento. Que esse atendimento hoje em dia é um atendimento muito precário muitas vezes, então demora-se horas para entrar em contato com as pessoas quando elas se interessam por imóvel, né? Você tem ali um atendimento que é muitas vezes vinculado só a um período de horário comercial, então você não tem atendimento 24 horas. Muitas vezes existe uma sobrecarga de atendimento e a imobiliária não tem pessoas para atender, né? Sem falar das outras implicações de aumento de produtividade. Mas nesse primeiro momento, esse foi o insight que a gente teve, que foi a gente foi puxado pelas próprias clientes para fazer isso. Então foi a partir daí que veio a IA de atendimento e todas as derivadas que vêm a partir daí também. E aí então você começa a oferecer essa facilidade para as imobiliárias e esse agente hoje ele faz o quê? A Maia é um agente de inteligência artificial focada no atendimento para Em geral. imobiliários. Exato. Então, ela faz tanto a parte de atendimento de qualificação de leads, né, para compra e venda, locação comercial, residencial, tudo da imobiliária, como ela também faz a parte de comunicação com outros entes da imobiliária. Então, por exemplo, a parte de comunicação com o proprietário, ela faz para você atualizar, né, a informação do imóvel, a comunicação com o corretor de imóveis, para você enviar aquela pessoa interessada para o WhatsApp do corretor, a parte de suporte quando o imóvel já está alugado. Então, imagina que as pessoas querem boleto, elas querem abrir um chamado de manutenção, elas querem calcular uma multa, indicar para a imobiliária que ela vai sair do imóvel. Tudo isso que requer pessoas do lado da imobiliária para realizar o primeiro atendimento, a gente automatiza com a Maia. Então ela faz praticamente tudo, tirando a parte de closer.
Exato, ela não faz a parte de closing, né? A parte de closing fica muito focado com o corretor de imóveis. E você consegue mensurar já qual é o impacto disso nas imobiliárias? Sim, hoje a gente facilita em torno de 4.000 locações por mês, né? E essas locações são locações que, na média, as pessoas demoravam em torno de 3 a 5 horas para serem atendidas. A gente conseguiu baixar isso para 15 segundos, né? Então, isso já é uma melhora da experiência para a imobiliária, e para o consumidor final. E um outro dado super relevante que a gente tem é o aumento da conversão, né, em visita. Então, tem Uhum. imobiliárias que aumentaram em mais de 70% a conversão do lead em visita, antes de usar a Maia e depois de usar a Maia. E aí os resultados variam. Tem imobiliária que aumentou conversão em proposta, tem imobiliária que aumentou o número de negócios em mais de 50% Uhum. depois que começou a utilizar a Maia, porque ela começou a aumentar todas as etapas do meio do funil com a melhor conversão. E eu acho que o mais legal também é que o que você permite destravar depois que uma tecnologia dessa existe, né? Porque imagino Uhum. que para você crescer e escalar, você precisa contratar pessoas. A partir do momento que você tem essa inteligência artificial ao seu dispor, o que você faz? Você cresce o seu negócio sem precisar contratar pessoas. Então, a gente também teve um aumento relevante, tem imobiliárias que triplicaram a quantidade de leads recebidos sem precisar contratar mais ninguém, né? Só com a força de trabalho que elas já tinham, elas conseguiram aumentar o número de negócios. Uhum. Tá, então eu entendi que ela faz assim o básico bem feito. Ela tem as principais respostas, ela trabalha 24 horas por dia, não demora para responder, então a pessoa tem a noção que está sendo. Tem alguém olhando por ela, e com Exato, isso melhora o atendimento, comunicação, capaz exato. de fazer uma triagem, e aí você. As imobiliárias têm depois o closer separado, que, Exato. que é é a última milha, A né? gente vai até a etapa da visita, então a gente chega, marca a visita, tira todas as dúvidas e envia para a imobiliária. A partir da visita, o corretor de imóveis ele vai lá, visita o imóvel e fecha o negócio. E como é que você vê esse mercado mais para frente, em geral? Em que aspecto você... De aluguel, calção? Ah, entendi. Eu acho que a gente tá vivendo um momento especial, assim. O primeiro ponto é... tem muitas pessoas que fazem tarefas muito repetitivas. Não só no mercado imobiliário, mas em vários outros mercados que são muito baseados em serviço, né? Então, a tarefa do atendimento ela é muito repetitiva. A tarefa dos agendamentos, né? Um agendamento de vistoria, no caso um agendamento de visita, ela ainda é muito repetitiva. A tarefa de você fazer follow-up sobre alguma coisa ainda é muito repetitiva. Então, todas essas tarefas repetitivas a gente está eliminando junto com a inteligência artificial. Isso gera um ganho de produtividade real, né, para as empresas. Então, o primeiro impacto que eu vejo é de aumento de margem. Essas empresas elas Uhum. conseguirem fazer mais com menos e conseguirem aumentar suas margens de lucro, né? Esse é um impacto que eu vejo. E aí, quando a gente vai olhar para o futuro, eu acho que tem tendências acontecendo além da IA. Né? E a IA às vezes é uma alavanca. Quando a gente vai falar da locação, por exemplo, a maior parte dos contratos de locação do Brasil, eles ainda possuem como garantia o fiador e o calção. Uhum. Mais de 60, 70% dos contratos ainda são fiador e calção, que são garantias locatícias muito ruins, né? Uhum. Porque no caso da calção é uma cobertura muito pequena de 3 aluguéis, e no caso do fiador você não tem garantia de receber nada, você vai ter que liquidar o imóvel do fiador para um dia receber, talvez, né? Então essas são garantias locatícias que no mundo digital como a gente vive hoje, elas são muito ultrapassadas. E a gente está vendo que as garantias, que a gente chama no mercado de fiança paga, né? A fiança locatícia que tem um provedor, uma fintech ou uma seguradora oferecendo, elas são garantias locatícias que acabam melhorando muito o sistema, dão mais confiança para todas as partes do sistema. Então, esse é um mercado que está mudando muito. Então, eu acredito que no futuro o aluguel de imóveis ele vai ser cada vez mais digital, né? Com cada vez mais a experiência estando no mundo online e inclusive dentro das garantias também, saindo da garantia do fiador, da calção e indo para a garantia de uma fintech ou uma seguradora. E quais cenários podem assim, acabar com o negócio? Sei lá, por exemplo,
todo mundo começa a fazer só contratos usando blockchain e o pagamento já está atrelado. Não sei, ou não Sim, precisar sim, mais de sim. garantia. O que você É. enxerga assim de cenários que podem destruir o negócio? Eu acho que o primeiro cenário de destruir o negócio é você não se adaptar rápido o suficiente. Tá. É velocidade. Se a gente, a partir do momento que eu perder velocidade, velocidade de inovação, velocidade de experimentação, é, velocidade de entender o que está acontecendo com o mercado e conseguir adaptar isso muito rápido, né? Essa questão da velocidade para mim ela é crucial, porque a gente sabe que hoje a alavanca é a inteligência artificial, mas pode ser que daqui a 1, 2, 3 anos isso já tenha saturado e não é uma alavanca mais. Né? Apesar de Uhum. eu não acho isso, né? Mas eu posso ser provado errado. Eu acho que a gente está só no começo da inteligência artificial, e a gente, é uma empresa que está fazendo isso desde o comecinho, a gente está muito bem posicionado para todas as outras ondas que vierem, né? Uhum. Mas se a gente vacilar, baixar a guarda, eu acho que a gente pode perder a próxima onda. Então tá antenado, ter velocidade, ter a cabeça aberta é muito, muito importante. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, talvez eu acho que eu acho que esse é o principal. Eu acho que esse é o principal. E quem são os principais competidores? Olha, eu acho que hoje a gente está num mercado muito jovem, né? Onde as empresas, elas, em sua maioria, estão basicamente do mesmo tamanho. Né? Então, eu não tenho grandes competidores diretos. Eu acabo tendo os competidores do lado da fiança locatícia, Eles são tem fintechs, né? fintechs, né, que dão esse tipo de produto. E do lado da inteligência artificial, tem alguns players que estão se estabelecendo agora e empresas que dão ali sistemas para imobiliárias que Uhum. também estão, né, elas estão fazendo ali agentes de inteligência artificial também. Acaba tendo uma concorrência um pouco também de empresas que tentam fazer inteligência artificial horizontal, né? E tenta vender para a imobiliária. A gente se diferencia mais através da verticalização. Aí Então seria não um tem agente, tantos competidores. o agente que faz uma atividade específica, sei lá, faz o SDR. Isso, faz- imagina um SDR horizontal, né? Aham. O cara que dá o SDR horizontal, ele vai tentar vender para a imobiliária também. Só que esse SDR horizontal, ele não vai saber recomendar um imóvel, ele não vai saber agendar uma visita e já conectar essa visita com vários fluxos que a imobiliária tem, ele não vai saber enviar isso para o corretor correto. Uhum. Né? Então são várias coisas que o SDR horizontal ele não consegue fazer, a gente por ser verticalizado a gente consegue. Uhum. Não, perfeito. E, e aí, bom, a gente falou bastante aqui é, da avaliação de risco, da parte de inteligência artificial. E como é que está a parte de cobrança? A cobrança. A cobrança hoje em dia ela é completamente humanizada. A gente não tem inteligência artificial vinculada à cobrança, né? Para mim, a cobrança ela é a parte talvez a mais relevante do processo de fiança locatícia. Porque no final do dia o que você está trabalhando é que, dependendo do tipo de crédito que você está dando, você tem que entender o que acontece antes, né? No Uhum. nosso caso, a imobiliária ela é um intermediador entre um proprietário e um inquilino. Então ela intermedia as regras daquele contrato de locação e ela força aquelas regras daquele contrato de locação. Então muitas vezes existem desacordos que deixam de ser amigáveis e partem para um extrajudicial. Né? Então a gente atua muito dentro desses desacordos. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Você se sente injustiçado depois de alugar um imóvel e acha que não deveria pagar multa, porque você entrou no imóvel e descobriu que tinha mofo na parede e você teve que mudar o reboco e pintar a parede toda. E isso Uhum. não foi reembolsado pelo proprietário. Então você fica ali com alguns meses naquele imóvel, decide sair depois de 6 meses e você fala, eu não vou pagar multa, porque
eu discordo, eu gastei dinheiro aqui, eu investi no imóvel e eu não sabia disso na hora que eu entrei. Então há ali uma discordância, mas a lei vai dizer, não, olha, tá ali na vistoria, era aquilo mesmo, então a obrigação é do proprietário, né? E a lei também vai dizer que você tem que pagar o proporcional de 3 aluguéis de multa. Você vai dizer, não, mas eu não vou pagar. Aí você sai e não paga o aluguel. Ou então você não queria pagar 3 aluguéis de multa e você diz, eu quero pagar a multa, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou pagar em 12 vezes a multa. A imobiliária vai dizer não. Ela vai dizer, eu não vou permitir que você faça isso. A gente permite, entendeu? Então eu pago os 3 meses para a imobiliária e eu renegocio isso com o inquilino. Consigo fazer para ele de uma maneira mais facilitada, dependendo da política vigente que tiver naquele momento. Então, o trabalho de cobrança, ele é um trabalho que envolve você entender o que você está cobrando e por que você está cobrando, para que através disso você consiga criar uma política de cobrança que se adeque para aquela realidade e aí você consiga otimizar o percentual o percentual de recuperação. Não, e cobrança para operação de seguro é complicada, porque eu fiz uma análise para uma seguradora e tinha bastante dinheiro para cobrar, inclusive cobrança tradicional, call center, discador e tal. Mas aí a gente reparou que metade dos seguros era melhor eles não cobrarem. Sim, era seguro de quê? Seguro de vida. Ah, sim, sim. Metade dos seguros de vida, desculpa, é saúde, né? Seguro médico, né? Ah, entendi. Seguro médico. Saúde. Seguro é plano de saúde, né? Uhum. Então, metade dos casos era melhor não cobrar. Porque se cobrasse e voltasse para a regularidade, era pior para a seguradora. Isso. Talvez, assim, eu não sou do mercado de seguros, né? Eu nem... a gente é uma fintech, confiança onerosa, então a gente não está no mercado de seguro. Mas no nosso caso, é uma situação diferente, sabe? É uma pessoa que deixou de pagar o aluguel ou ela deixou de pagar um compromisso relacionado àquele contrato de aluguel. Então é muito mais uma garantia de que o aluguel vai ser pago para o proprietário e para a imobiliária, né? Então isso faz com que a gente seja um agente de negociação entre essas partes. Você tem 3 partes ali que discordam. Então eu digo, tá bom, vocês discordam, eu vou pagar esse compromisso e eu vou renegociar isso junto com o inquilino. Óbvio, de maneira extrajudicial, podendo evoluir para uma maneira judicial. Mas é algo que é muito específico dessa categoria de pagamento de aluguel, sabe? E vocês olham o portfólio, né, de crédito ou de fiança. Quais são as métricas que vocês usam para entender como está? Porque um produto de crédito tradicional, você olha a curva safrada para entender como é que tem First Payment Default ou qualquer outra métrica. No caso dessa fiança, seguro-fiança, como que vocês acompanham? Eu acho que o primeiro insight você tem que entender qual a sua política, né? Que tipo de risco você quer tomar. Então, a política ela é muito importante para você entender que métrica você vai utilizar. Então, atualmente, a gente faz contratos de locação até R$15 mil. Então, isso já diz muita coisa sobre o tipo de política que a gente está colocando e o tipo de carteira que a gente está criando dentro da companhia. Né? Então, dentro desse contexto que eu faço aluguel até R$15 mil, eu vou olhar muito para o percentual de diversificação desses aluguéis baseado no valor deles. Esse é um ponto super importante. Super importante. Né? Então, você quer ter... Porque dependendo da faixa de valor, você tem diferentes níveis de inadimplência. Então, esse é um aprendizado importante, é algo que você tem que olhar. Eu acho que um segundo indicador importante a gente trabalha com locações comerciais e residenciais. Então, você também tem que entender uma diversificação desses dois lados. Né? E aí você começa a criar semigrupos, né? Subgrupos. Então, quantos contratos eu quero ter de locação residencial de R$5 mil? Quantos contratos eu quero ter de locação residencial de R$15 mil?
qual é a inadimplência atribuída para cada um desses contratos. Entendeu? E aí, a partir disso, você vai criando subgrupos e tentando trazer uma diversificação para balanceamento da carteira para cada subgrupo desse. Essa é a maneira que a gente mais otimiza olhar a diversificação, tentando otimizar a inadimplência. Tá, então se eu entendi, basicamente o custo de crédito já está embutido na estrutura aqui do seguro. É lógico que você vai olhar aí os parâmetros que são necessários para gerar originação, mas a maior preocupação, pelo que eu estou entendendo aqui, é um risco de concentração, de você ter uma concentração maior. A gente não é seguro, né? Então eu não costumo olhar isso como uma empresa segura. Eu costumo olhar isso como uma fintech que tem um risco de crédito. Então a primeira maneira de eu olhar isso é entender que tipo de inadimplência eu quero ter. Eu quero ter 1%, 5%, 10%. A partir disso, eu consigo ir de trás para frente para entender como eu vou otimizar outros riscos dentro daquilo. E aí a diversificação de carteira ela é um dos riscos mais importantes que eu quero ter ali dentro, né? Assim como o tipo de imóvel, né? Então você quer saber, na locação comercial, é uma sala, é uma loja, é um galpão. Esses perfis, eles dizem muito sobre a atividade comercial que aquele inquilino está exercendo e tem uma inadimplência diferente. Então a gente tem que encontrar os subgrupos que eu tenho ali dentro, que esses subgrupos vão me dar inadimplências diferentes e aí eu otimizo a partir dessa diversificação, entendeu? Então o risco de concentração é importante dependendo do subgrupo que você está avaliando, né? Tá. E se eu estivesse começando uma operação do zero? Então, vamos pegar uma operação, qualquer operação, prestação de serviço ou venda de algum produto que gere contas a receber. Então, estou dando crédito indiretamente, estou financiando o meu cliente, a compra do meu cliente. Com a tua experiência, o que você faria para fazer o setup dessa operação? Como que você montaria com uma visão ainda de startup? Olha, eu não vou ter os recursos que o Itaú, o Bradesco, o Nubank tem, eu tenho que ter uma operação bem mais enxuta, mas eu também não quero correr risco desnecessário nessa venda a prazo que eu estou fazendo. Como é que você montaria isso? Eu acho que a primeira coisa que você precisa avaliar é se os grandes bancos eles estão nesse mercado, né? Porque daí você tem arbitragem ou não tem arbitragem. Se você quiser dar cartão de crédito para as pessoas pegando o lead do Instagram, provavelmente o banco já faz isso. A chance de você fazer isso muito melhor que o banco é muito pequena. Então você tem que entender o nicho que você vai atuar e se existem arbitragens, se é um espaço em branco, se aquele cliente ele não está sendo bem atendido. Então talvez isso dentro da operação B2B ela tenha a ver com você encontrar esse nicho. Então essa é a primeira coisa que eu avaliaria, porque daí você vai ter muita gordura para trabalhar em cima. Vai ter oportunidade de errar sem se prejudicar muito. Essa é a primeira coisa que eu faria. Segunda coisa que eu faria é uma coisa diferente do perfil que eu tenho. Eu não tomo risco de crédito no sentido de eu precisar desembolsar dinheiro. Eu não preciso de um FDIC para eu operar, tá? Mas uma operação de crédito pura, ela precisa você precisa desembolsar e receber fluxo de caixa futuro. Você não tem custo de funding, né? Exato. Quando o cara não paga, você já tem a provisão direta. Exatamente. Então, isso faz com que a operação de crédito, você precisa olhar o funding. Então, a primeira coisa que eu faria pegaria um valor, né? Sei lá, R$1 milhão, alguma coisa assim. Pensar, então, supondo que eu tenho um mercado que o banco não atende, supondo que eu tenho R$1 milhão para testar, eu vou, de forma muito cuidadosa, começar a dar esse crédito e analisar as primeiras safras para aprender. Então, era isso que eu faria, um teste controlado
com valor a perder pequeno em um mercado que não é atendido por incumbentes. E como você faria para avaliar o risco de crédito? Eu contrataria um motor terceiro. Eu tentaria entender se existe alguma, assim, você tem o risco de crédito, tem um motor automático, tem um motor da mesa. Para fazer as primeiras operações, eu não montaria motor automático. Eu faria tudo mesa. Mesa consultando birô. Eu tentaria criar uma política onde a informação do birô é uma das informações. Tá. E tem insights sobre o que mais você consegue pegar de fontes não convencionais que podem te dar insights sobre aquele cara ser bom ou não. Ser um preditor para ele pagar o que ele precisa ou não. Né? E aí eu criaria essas hipóteses e começaria a analisar de forma manual. Os primeiros 100, os primeiros 1000, eu analisaria tudo de forma manual. E aí eu montaria as primeiras safras baseado nisso. É só a partir do resultado das primeiras safras que você vai conseguir entender o que fazer depois, onde você vai automatizar, que data point você vai trazer para esse modelo que vai ser importante para aquela operação ou não. Né? E aí, talvez, com que outros players você pode se juntar que traga dados digitais, e esses dados digitais são relevantes para você dar o crédito. Então, mas a primeira, eu diria que ela tem que partir de um insight onde o mercado que você vai atuar é um mercado que não é bem atendido pelos incumbentes, ou seja, tem muita gordura dá para você errar sem quebrar o negócio, sem perder o dinheiro, né? E daí montar um motor manual para poder analisar cada operação e aprender a partir das primeiras safras. Não, muito bom. E talvez começar com limites mais conservadores, né? Com certeza. Né? Se você pegar 100 milhões de reais e sair dando no primeiro mês, a chance, sem você ter feito essa operação antes, a chance de dar chabu aí é bem alta. Muito bom. Bom, a gente está chegando aqui no final do podcast. Uma última pergunta, mudando totalmente de assunto. Mas se você soubesse que você vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós, seria uma boa ou uma má notícia? Depende se eles vão estar comigo ou não, né? Eu acho que tem uma boa parábola sobre isso que fala que o cara foi perguntar pro sultão, né? O sultão perguntou para ele: vem cá, me faz eu viver muito. Aí o cara teve um que disse: tipo, viver muito vai ser ruim porque você vai ver todo mundo morrer, né? E teve outro que disse: viver vai ser bom porque você vai ver todos os seus descendentes crescerem. Então tem as duas perspectivas. Eu gostaria de viver bastante e ver meus descendentes crescerem. E assim, é uma pergunta meio retórica porque a longevidade tá evoluindo, né? Hoje dá 5,5 meses por ano de aumento de longevidade. Por ano? Por ano. Então, Olha cada só. ano que passa, década de 40, a expectativa de vida era 40 anos, agora a gente está em 76, Será mais que ou eu menos. passo de 100, então? Então tem uma boa chance, mas a pergunta que você tem que fazer agora é o que você está fazendo para chegar lá bem, né? Exato. Não adianta também, dependendo dos meios, você não vai chegar lá, né? Aí eu sempre dou aqui um presente, né, para os participantes dos vários livros que eu escrevi. Eu selecionei aqui, não podia Muito ser obrigado. diferente, né? Muito obrigado, Jorge. Como nasce uma startup. Muito obrigado, viu, Jorge? Para quem não sabe, eu também investi no Plaza lá atrás. Né? Exatamente. Esse é um ponto importante, né? Nosso investidor aqui. 2 vezes, eu acredito, né? Sim, Isso 2 aí, muito vezes. bem. Né? Então, eu acompanhei desde o início. Né? Desde o início, desde janeiro 23. A gente fez uma sessão só para discutir crédito PJ. É verdade, a gente conversou. Para você ver, né? Há 3 anos atrás, o meu conhecimento sobre crédito era basicamente inexistente. Mas há 3 anos participando disso todo dia, acaba criando
um músculo na gente. Eu não acho que eu entendo muito bem de crédito, mas eu já consigo ter, né, insights sobre o que fazer. Mas a tua educação não saiu cara, né? Porque normalmente a educação quando sai cara é quando você perde o portfólio todo. Exato. Não, isso aí a gente não passou por isso. Na verdade, eu acho que a gente é bem conservador, na verdade. É. Bom, então para você que está acompanhando a gente aqui no Carreira e Negócios, nossa edição aqui específica sobre crédito. E crédito não é só você ter um cartão, não é só você entrar no cheque especial ou até comprar um produto parcelado. Você tem várias formas de crédito. O que a gente viu hoje é uma mistura aqui entre crédito, seguro, mas dependendo da perspectiva de quem está dando e como está estruturado, não deixa de ser uma operação que pelo menos depende muito, a performance depende muito do risco de crédito do cliente e da capacidade que a empresa tem de fazer a cobrança, né? Então, compartilha, quer ver operações diferentes, entender como é que funciona esse mundo. Essa temporada tá bastante extensa de exemplos, tanto crédito quanto cobrança. E você, se você tem uma operação que vende a prazo e você tem um contas a receber relevante e não tem cobrança digital, entra no nosso programa. A gente bota a tua cobrança digital para rodar em 1 mês, em 2 meses, 3 meses a gente bota ela rodando em alta performance. Tá? Então segue a gente aqui no canal, compartilha. E Júlio, muito obrigado, cara. Obrigado você, foi um prazer estar aqui. Bom, fechou, Mauri? Valeu, obrigado. Muito bom, hein, Jorge? E essa cobrança digital é da